Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática voltada para o Enem, aqui do terceiro ano da Escola Tomás Pompeu de Souza Brasil. Mais uma vez a gente vai abordar a prova de 2019, mas agora com as questões separadas por tema. Temos aqui o tema estatística, vamos resolver questões de estatística e de unidades de medida. Questão 147, a primeira que a gente vai ver. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocaloria gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contado em minuto. Então temos o gráfico aqui, onde os valores calóricos estão no eixo vertical, em quilocalorias, e o tempo no eixo horizontal, contado em minuto, conforme o enunciado. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, vamos destacar aqui algumas informações que de repente vai nos auxiliar a tomar uma decisão aqui na questão. Os valores em quilocalorias, e esses valores estão em função do tempo, e esse tempo está contado em minuto. E aí a questão quer saber o maior consumo de quilocalorias por minuto. Então vamos à solução. Para sabermos o consumo de quilocalorias por minuto, devemos dividir a quantidade de quilocalorias pela quantidade de minutos correspondente no gráfico, como segue. Então na atividade 1, temos 20 quilocalorias em 10 minutos. Então, se eu dividir aqui 20 por 10, eu obtenho 2. Já na atividade 2, eu tenho 100 quilocalorias gastos em 15 minutos. Então, se eu dividir 100 por 5, eu tenho aproximadamente 6,6. Isso aqui dá uma dízima periódica. Já na atividade 3, eu tenho 120 quilocalorias em 20 minutos. E aí na divisão eu obtenho 6. Na atividade 4, eu tenho 100 quilocalorias em 25 minutos. Fazendo essa divisão eu obtenho 4. Na atividade 5, eu tenho 80 quilocalorias em 30 minutos. Fazendo essa conta, eu obtenho 2,3, que também é uma dízima periódica. Algumas dessas contas vocês devem ter observado que é possível fazer mentalmente, não é necessário fazer no braço, né? Fazer a conta necessariamente no papel. Você pode fazer mentalmente, ok? E aí, pelos cálculos aqui, a gente observa que foi a atividade 2 a que proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto. Okay? Portanto, o item B é o item correto. Vamos à próxima questão. Questão 153. O slogan "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para os motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. Então está aqui o quadro,
com o número total de acidentes nos anos 2013, 2014 e 2015. E aí vamos ao que a questão pede, ao comando da questão. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes, ou seja, depois de 2015, seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... O que é que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que observar a redução que houve de 2014 para 2015, verificar quanto dá, não é uma coisa bem fácil de verificar diretamente aqui no quadro, né? Foi uma redução de 50, e ver quanto vai reduzir de 2015 para 2018, baseado nessa informação, a partir dessa redução. E aí, mais uma vez, eu destaquei para a gente ficar mais seguro para resolver. A tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução observada de 2014 para 2015. Então, a gente vai observar que de 2014 para 2015 a redução foi de 50, então de 2015 para 2016 também será 50, 2016 para 2017 também será 50 e de 2017 para 2018 também será 50. Para aquelas pessoas mais espertas ou mais atentas, já a questão já estaria resolvida, porque você obtém 150 de redução, aí você subtrai aqui e obtém esses 700. Mas evidentemente que o nosso papel aqui não é estar procurando pessoas espertas, é resolver a questão aqui para qualquer pessoa entender direitinho a resolução. Então, o número de acidentes, né, aqui destacado aqui o comando da questão, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Aí, o que eu falei de forma simplificada está aqui escrito. Como a redução absoluta de 2014 para 2015 é de 900 menos 50, 850, aliás, 900 menos 850, ou seja, esse valor menos esse. Então, dá 50, essa redução. Então, temos que nos próximos 3 anos, ou seja, de 2015 para 2018, haverá uma redução absoluta de 3 vezes 50, né, que é os 50 que vai reduzir em cada um dos 3 anos. Ou seja, 150. Mas só lembrando que esses 150 são nos 3 anos. Então, você vai, para obter o valor, a quantidade de acidentes esperados em 2018, você vai fazer essa continha. Logo, o total de acidentes esperados em 2018 é 850, que é o que tinha em 2015, menos 150, que é o que foi reduzido nos 3 anos, portanto, 700. Aí você deve observar que os itens aqui, alguns deles, né, tem umas... Se você der alguma escorregada na interpretação, você pode cair aqui em um item que é errado. Por exemplo, o item A, né, que é 150, que é exatamente o valor que você encontrou na primeira conta. Tem o item E, que também é um distrator, é 800, que é o valor que você encontra, já de 2015 para 2016, quando você tira aqui 50. Enfim, você tenha cuidado para não perder uma questão fácil dessa. Então, a resposta 700. Vamos à próxima. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Então, tem a unidade polegada, que é uma unidade pouco utilizada aqui por nós, e ela equivale a 2,54 centímetros. Tem a unidade jarda, e uma jarda equivale a 3 pés, que é outra unidade de medida que já foi bastante utilizada, mas que hoje em dia não é, devido à padronização das unidades. Só se utiliza
em áreas bem específicas. Então, uma jarda equivale a 3 pés e essa mesma jarda equivale a 0,9144 metros, ou seja, uma jarda equivale a quase 1 metro. Assim, um pé em polegada equivale a... Veja que a gente está interessado em saber quanto vale um pé na unidade polegada. Ou seja, a gente vai ter que associar essas unidades: polegada, jarda, metro, centímetro. E aí vamos ver direitinho como é que a gente faz isso aqui, pegando as informações do problema que a gente tem. Vamos lá. Primeiro a gente tem que observar isso. Uma jarda vale 3 pés aqui. Essa observação que eu coloquei. Mas essa mesma jarda equivale, aliás, essa mesma jarda equivale a 0,9144 metros. Então, posso dizer o seguinte, que uma jarda equivale a 3 pés, e como uma jarda também equivale a 0,9144 metros, eu posso dizer que 3 pés equivale a 0,9144 metros, e com isso é possível obter o valor de um pé em metro. Vamos ver na sequência. Só lembrando que 0,9144 metros equivale ou vale 91,44 centímetros. Até porque a gente vai ter que dar a medida de um pé em polegada. E a gente sabe que a polegada está sendo medida aqui em centímetro. Então, foi conveniente transformar aqui 0,9144 metros em centímetros. Vamos ver na sequência. Agora veja que para sabermos quanto vale um pé em centímetros, basta dividir 91,44 por 3. Ou seja, fazer essa continha. 91,44 dividido por 3, que dá 30,48 centímetros. Essa é a medida de um pé em centímetro. Por fim, para sabermos quantas polegadas cabem em um pé, basta dividir 30,48 por 2,54. Ou seja, eu sei que uma polegada vale 2,54 centímetros, então eu quero ver quantas vezes essa medida cabe em 30,48. Que aí eu sei, eu vou conseguir, com isso, obter a medida de um pé em polegada. Já que uma polegada vale 2,54 centímetros, ok? Vamos lá, para não ficar repetitivo. Então, fazendo essa divisão, nós temos 30,48 dividido por 2,54, e aí a gente obtém 12. Essa é a medida de um pé em polegadas, ok? Portanto, um pé equivale a 12 polegadas. E aí o item correto é o item D. Lembrando que esse 12 aqui está escrito 12,0000, que deve ser uma forma de padronizar os números aqui, para não chamar muita atenção na resposta. Eu acredito que foi isso que possa ter acontecido. E aí eu vou chamar atenção, antes de ir para a próxima questão, chamar atenção aqui para esse valor, para essa divisão, 91,44 por 3. Essa divisão a gente poderia pensar, decompor esse número em duas parcelas aqui e fazer 90 mais 1,44. E aí quando eu divido 90 por 3, eu obtenho 30, que é essa parte inteira aqui. E se eu pegar 1,44 e dividir por 3, eu obtenho 0,48. Evidentemente, isso é um procedimento que depende de cada um, né? Cada um depende da sua habilidade, depende da sua facilidade de lidar com esses números. O certo é que, como é uma divisão com número decimal, ela é um pouquinho mais complicada de ser feita. Já eu não teria essa mesma habilidade, essa mesma agilidade para fazer esse procedimento aqui, porque o
O divisor aqui é quebrado, é um valor decimal. Ok? Então vamos para a próxima questão. Uma questão que se torna trabalhosa por conta das várias contas que têm que ser feitas, mas no geral ela não é uma questão difícil. Vamos à próxima. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, município 1, 2, 3, 4, 5, de uma mesma região estadual. Uma reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Então nós temos aqui os dois gráficos, um com a população urbana e outro com a população rural, e aí o comando da questão. Segundo o acordo, qual município receberá um investimento extra? Então, para resolver essa questão, como ela tem um texto grande e acabou ocupando o espaço praticamente completo aqui, eu vou reproduzir no próximo slide os gráficos e o comando da questão com a solução. Vamos lá. Antes, porém, aqui destacar as informações importantes, que é a taxa de urbanização de um município, né? É a razão entre a população urbana e a população total, ou seja, a população urbana e a rural, e que o investimento será dado ao município com maior taxa de urbanização. Vamos lá. Bem, temos aqui os dois gráficos novamente e o comando da questão. Resolução, perdão. Começa a resolução aqui. A taxa de urbanização do município 1. Se a gente voltar aqui um pouco, a taxa de urbanização a gente viu que é a razão, a divisão entre a população urbana, certo? E a população total. Então vamos lá agora. Aqui no município 1, a população urbana é 8.000. Vamos para cá. E a população total, a população urbana é 8.000. E a população total é 8.000 mais 4.000. Então a taxa de urbanização vai ser 8.000 sobre 12.000. Vamos ver. Taxa de urbanização é 8.000 sobre 12.000, que é a soma disso com isso. E aí, simplificando, fica 8 sobre 12, cancela esses 3 zeros aqui. Simplificando mais uma vez, dá 2/3. E aí eu transformei isso num decimal, fazendo a divisão, para ficar mais fácil a comparação. Porque a fração ela é mais difícil de comparar, já que nós chegaremos aqui a frações de denominadores diferentes. Então, essa é a taxa de urbanização do município 1. Vamos para o município 2. No município 2, a taxa de urbanização é 10.000 sobre 18.000. Ou seja, 10.000, que é a população urbana, sobre 10 mais 8, que é 18, que é a população total. E aí, simplificando mais uma vez, dá 10 sobre 18. Simplificando aqui de novo, dividindo todo mundo por 2. Lembrando que aqui foi dividido todo mundo por 4. Dividindo essa todo mundo por 2, quando eu digo todo mundo é numerador e denominador, eu obtenho 5 nonos, 5 em cima e 9 embaixo. Quando eu faço essa divisão, eu obtenho 0,55, que também é uma dízima periódica, assim como esse número aqui. Mas aí a gente já observa que é o município 1, se existisse somente eles dois, o município 1 estaria superando aqui o município 2 em taxa de urbanização. Vamos aqui para o município 3.
Município 3, a taxa de urbanização é 11.000, que é a população urbana, sobre 11.000 mais 5.000, que é a população total, portanto 16.000. Cancelando novamente aqui, eu tenho 11 sobre 16. Quando eu faço essa divisão, eu coloquei esse símbolo aqui de aproximado, porque eu só fui até a segunda casa decimal. Essa divisão continua. Mas, para esse tipo de análise, somente ir até a segunda casa decimal resolve o nosso problema. Então, fica 0,68. E aí a gente já observa também com isso que essa taxa de urbanização já desbanca, não é isso? Desbanca a primeira e a segunda cidades aqui, o primeiro e o segundo municípios. Mas vamos à próxima. A próxima é o município 4. A população urbana é 18.000, então fica 18.000 sobre 18.000 mais 10.000 aqui, portanto 28.000. Então fica 18.000 sobre 28.000, mais uma vez simplificando, cortando aqui, cancelando os zeros, como vocês queiram entender ou chamar, fica 18 sobre 28. E aí dividindo por 2, a gente obtém 9 sobre 14. E aí fazendo a divisão para transformar num decimal, para ser melhor de comparar, nós indo até a segunda casa decimal, a gente chega em 0,64. De novo o símbolo da aproximação, porque essa divisão continua. Não foi necessário a gente ir até o final. Por fim, o município 5. A população urbana é 17.000 e a população total é 17.000 mais 12.000. Então, são 29.000. E aí, fazendo a razão aqui entre a população urbana e a população total, nós temos isso aqui, simplificando, tem 17 sobre 29. E aí a gente vai para a resolução aqui fazendo a divisão, a gente obtém isso aqui, que se assemelhando-se a essas duas outras contas aqui, a gente não foi até o final, só foi até a segunda casa decimal. Ok? Então, pelas contas feitas aqui, vamos aqui novamente à pergunta, que é para saber qual município que vai receber o investimento extra. Ou seja, é o município 3, já que ele tem a maior taxa de urbanização, que é 0,68. Ok? Uma questão relativamente fácil, porque tem todas essas contas para serem feitas, mas as contas não exigem assim um grande conhecimento matemático, é só divisão. Então nós temos nessa questão uma interpretação de gráfico só e divisão de números inteiros, Ok? Obrigado. Tenha paz.